Paz do Senhor, ADEC. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Romanos. Dessa vez nós vamos estudar Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao 16. E novamente vou pedir que você pause esse vídeo, vai lá na sua Bíblia, leia os versículos 1 ao 16. 1, 2, 3 vezes, para que você possa aproveitar melhor o conteúdo desse vídeo. Feito isso, eu quero falar hoje sobre os religiosos também precisam do Evangelho. O capítulo 2 de Romanos ele é bem interessante, porque quando você olha para o capítulo 1, dá a impressão de que os religiosos daquela época estão gostando das críticas que Paulo está fazendo àqueles que vivem uma vida cheia de pecados, vivem uma vida libertina. E no capítulo 2 parece que Paulo inverte a crítica dele e agora passa a criticar os religiosos daquela época. O que os religiosos não perceberam é que já no discurso do capítulo 1, as palavras de Paulo também estavam sendo direcionadas para eles, devido aos ídolos do coração que eles tinham. Então, Paulo no capítulo 2 ele começa a tecer duras críticas à classe religiosa daquela época. Mais ou menos como você... Imagina que você está numa casa e tem dois irmãos, um muito bagunceiro e um mais tranquilo. E aí o irmão mais tranquilo resolve caguetar as bagunças do seu irmão mais novo. E aí a mãe vai e aplica uma correção no seu irmão mais novo. E enquanto isso, o irmão mais velho começa a dar risada do irmão que está apanhando, que está sendo disciplinado. E aí a mãe vira para trás e fala bem assim, você tá rindo, né? Espera aí que daqui a pouco vai chegar a sua hora. Ou seja, os dois estavam errados. Um porque bagunçou e o outro porque estava se julgando superior e dando risada da correção que estava sendo aplicada no seu irmão. Então a gente vê mais ou menos um desenrolar assim, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos. A gente vê uma classe sendo repreendida e a outra classe na dela. De repente, a narrativa inverte e aí a segunda classe dos religiosos começam a ser disciplinadas também por Paulo. Paulo ele vai começar a expor a hipocrisia dos religiosos daquela época. Pessoas que se julgavam superiores aos outros, sendo que eles também eram tão pecadores quanto aqueles que eles julgavam. No versículo 3, Paulo vai falar algo como: você acha que consegue distrair a atenção de Deus dos seus erros só porque você está apontando o erro dos outros? Ou seja, você está apontando o erro das outras pessoas e você acha que isso vai fazer com que Deus não olhe para os seus? Muitas vezes, nós colocamos um padrão de vida, um padrão moral muito alto sobre as outras pessoas, para julgar outras pessoas. Sendo que nós mesmos não conseguimos seguir de acordo com esse padrão que nós queremos que os outros sigam. Você já deve ter presenciado alguém que se acha superior às outras pessoas. É o tipo de pessoa que ela vai falar bem assim, mas eu não fiz nada demais, eu não matei ninguém, eu só falei o que eu tinha que falar, porque eu sou desse jeito. Porque aquela fulana lá, aquele fulano, ele merecia escutar isso. Eu sou sincero, eu não tenho papas na língua. Eu falo mesmo. E por trás desse discurso de eu só estou falando a verdade, eu falo mesmo, pode estar se escondendo um coração que é soberbo. Pode estar se escondendo um coração que age com superioridade. Alguém que se julga ser de uma classe superior aos outros, porque ela não é pecadora como os outros que ela está julgando. O Sermão do Monte, Jesus diz que tanto aquele que matou alguém, como aquele que apenas se irou contra o seu irmão, ambos são passíveis do julgamento divino. Ou seja, se você não matou, mas você falou mal, você atacou, você agrediu verbalmente o seu irmão, ainda assim o julgamento do Senhor vai recair sobre você. Você não é menos pecador apenas porque você não matou. Só de você se irar contra o seu irmão, você também já está pecando. Uma vez eu conversava com uma pessoa e eu falei sobre o poder de Deus para transformar pessoas. E aí ele ficou meio indignado, assim, essa pessoa, e falou bem assim, eu não entendo, porque eu nunca tive coragem de matar uma borboleta. E aí agora eu vou perder a minha vaga no céu por alguém que foi um assassino, que matou uma pessoa? O que aquela pessoa não percebeu é que ela pode não ter matado ninguém, ela pode não ter matado nenhuma borboleta,
mas o coração dela era tão pecador quanto, porque ela se julgava superior aos outros, a ponto de achar que ela merecia um lugar no céu, uma vaga no céu, e o outro não. Esse rapaz não matou ninguém, mas ele achava que o outro não era merecedor como ele era. Percebe que também tem um pecado envolvido nisso, também tem um pecado de soberba, de se achar moralmente superior aos outros. O ponto é que a gente é rápido demais em julgar as outras pessoas, mas a gente não consegue avaliar o nosso comportamento. Nossas atitudes pecaminosas sempre são relativizadas por algumas desculpas. Ah, mas eu só agi mal com aquele irmão porque eu estava cansado. Ah, mas eu só dei uma resposta atravessada nele porque eu estava com muita coisa na cabeça. Eu tinha muito problema naquele momento e resolvi falar dessa maneira. E com o erro dos outros, a gente é sem misericórdia. Mas com o nosso, a gente começa a achar algumas desculpas para suavizar as nossas atitudes pecaminosas. Francis Schaeffer, ele tem um conceito muito interessante que ele vai chamar de o gravador invisível. Imagina que você tem um gravador em volta do seu pescoço. E esse gravador está gravando todos os seus diálogos. Ele está registrando tudo que você fala sobre os outros. Ele está registrando todo o julgamento que você faz a respeito de outras pessoas, falando como elas deveriam viver. Está registrando todas as vezes que você julga o pecado dos outros, julga a maneira de vida dos outros. E aí, no último dia, no juízo final, Deus chega até você, pega o teu gravador e fala bem assim: hoje eu vou ser justo com você. Eu vou dar um play aqui nessa gravação e eu só vou te julgar de acordo com a maneira que você andou julgando outras pessoas. Afinal, o mínimo que eu espero de você é que você cumpra o próprio padrão que você atribuiu a outras pessoas. Será que se Deus fizesse isso com a gente, nós escaparíamos do juízo de Deus? Paulo, ele aqui está mostrando que os religiosos também necessitam do evangelho tanto quanto as pessoas que não são religiosas. Muitas vezes a gente se perde no meio da nossa religiosidade e acaba se julgando superior aos outros, porque eu conheci a Deus e eu não sou tão pecador contra os outros, porque eu sigo a Bíblia e eu não sou tão pecador contra os outros. E aí a gente vai tendo uma postura que não é uma postura amorosa, mas uma postura de soberba, porque eu sou melhor. No fim, todos nós somos pecadores e nós precisamos parar de ficar apontando apenas os erros dos outros e começar a olhar para os nossos erros e colocá-los diante da cruz de Cristo. Então, a mensagem de hoje é um chamado para fazer uma autoavaliação e perceber se o que nós chamamos de moral elevada não pode estar sendo uma soberba, se julgando superior aos outros. Foi contra isso que Paulo advertiu as religiosas lá na carta de Romanos, no capítulo 2. Espero que tenha sido útil esse estudo para você. Fique com Deus. Deus te abençoe.